Boa noite, mestres. Conseguem me ouvir? Ok, Fábio, como vai? Tudo fixe? E os outros conseguem me ouvir? Comigo também está tudo fixe. Vamos só dar mais um minuto para ver se entra mais alguém e já começamos então. Mestres, então nós vamos começar. Nós hoje vamos falar um pouco sobre as fundamentals e também um pouco sobre o trading institucional, entender um pouco mais sobre as zonas de liquidez, por exemplo, mais ou menos os movimentos que grandes instituições que movimentam o mercado tendem a fazer para ir buscar liquidez no mercado e às vezes estes movimentos tendem a ser considerados como manipulações que vão puxar alguns stop loss, normalmente dos retail traders, e depois acabam por ir na direção que normalmente nós esperávamos, mas o nosso stop loss já foi atingido, então perdemos a oportunidade de apanhar a trade. Mas vamos falar brevemente um pouco sobre o calendário econômico, entender um pouco sobre as notícias, num conto geral, mas mais ou menos como as instituições leem as notícias e quais são as notícias, os dados econômicos que acabam por ter uma influência grande no mercado. Normalmente nós acabamos por ouvir sempre que notícias só criam volatilidade, não mudam a direção do preço. Sim, isso é verdade, porque acaba por ser um instrumento que as grandes instituições usam para fazer dinheiro normalmente nos primeiros 15 minutos após a notícia. Há muita gente que diz, opa, vou negociar notícia. Mas nós, quando vamos negociar notícia, é importante sabermos que já estamos a entrar atrasados relativamente à divulgação daquela notícia. Por quê? Porque as grandes instituições têm isso em milésimos de segundo, ou seja, o tempo de latência de divulgação é pura e simplesmente muitíssimo baixo, ou seja, a notícia logo imediatamente sai, eles já têm o dado, já conseguem se posicionar porque eles estão equipados com os algoritmos de alta frequência. Então, neste caso, nós pura e simplesmente, normalmente quando entramos, já estamos a entrar tarde, nem que for 5 segundos após a divulgação, já estamos a entrar tarde. Então, uma das melhores formas de negociar notícia é se antecipando. Só que fazendo, se antecipando a notícia, normalmente nós não sabemos qual é se vai ser um dado positivo ou um dado negativo, mas às vezes é possível nós sabermos se será um dado positivo ou negativo. Por exemplo, se olharmos para a questão do Covid, muito facilmente conseguimos analisar que opa, a Covid veio fazer com que as economias começassem todas a fechar. Então, os dados de desemprego claramente iam sair muito, muito altos. Os dados de empregos baixos, então, podíamos nos posicionar de forma antecipada, mas só que aí entra o que é chamado às vezes de mass psychology, ou seja, a psicologia de massa. As grandes instituições entendem que muita gente consegue fazer essa análise básica. Então, eles fazem completamente o oposto, criam uma direção falsa no preço e depois o preço vai para a direção que todos esperam. Normalmente nós vemos isso em notícias de grande impacto. Quais são as notícias de grande impacto que eu digo? Principalmente o NFP. O NFP, por ser um dado que ajuda a medir vários outros aspectos da economia, acaba por ser um dado que cria
muita, mas muita volatilidade. Será divulgado amanhã o NFP do mês de julho e poderão ver que o NFP pura e simplesmente cria muitíssima volatilidade. E se repararem, o preço não vai numa direção única e acaba sempre por ir inicialmente por uma direção e depois para outra direção. Normalmente nós vemos um movimento em N do NFP. Isso é muito comum nós vermos esse tipo de movimento quando a divulgação do NFP. Mas então, como nós podemos fazer a análise do calendário econômico, podemos ter algum benefício disso? Primeiro, eu costumo dizer que nós devemos filtrar aquilo que as notícias, os dados que nós vamos prestar atenção. Porque, por exemplo, dados europeus normalmente mudam tão pouco ou nada, porque a economia do bloco europeu acaba por ser muito estável, ou seja, é muito previsível. Ou seja, o mercado não reage às coisas previsíveis. Normalmente, o mercado reage quando acontece um dado imprevisível. E os dados do bloco europeu são, por simplesmente, muitíssimos previsíveis, porque eles acabam por ter uma influência tão grande que conseguem controlar aquilo de quase totalmente. Então, quanto aos dados da Libra, os dados da Libra também temos sempre uma grande quantidade de dados da Libra, mas principalmente nós vamos olhar para o PMI, no caso da Libra, PMI, o GDP, que é o PIB, e também os dados de emprego, e às vezes quando fala também o presidente do Banco Central. Por que estes dados? Porque estes dados, por sua vez, tal como o NFP, acabam por dar uma visão mais ampla da economia no seu todo. E nós sabemos que a moeda acaba por seguir o desempenho da economia. Ou seja, se uma economia vai mal, a moeda vai mal. Se a economia vai bem, a moeda acaba por ir bem. Então, entender um pouco desses dados também é muito importante. Mas tem um porém, existem dados prévios, ou seja, dados que vão sendo atualizados de semana a semana. Por exemplo, nós temos alguns dados de pedidos de seguros de emprego nos Estados Unidos. São dados semanais. Então, estes dados podem criar uma volatilidade, mas só no curto prazo e depois acabam pura e simplesmente, o preço acaba por simplesmente seguir a direção que nós, diferente do dado, inicialmente o preço acaba normalmente acaba sempre por seguir a análise técnica, mas tem um porém, tem as posições de longo prazo. As posições de longo prazo, que são as position trade, alguns chamam de investimento, são aquelas posições que os traders usam mais análise fundamental do que propriamente análise técnica. Por quê? Porque ele está a investir contra ou a favor da economia e ele precisa fazer uma previsão de como será a economia daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Então, aí ele tem que buscar muito mais sobre os dados macroeconômicos, às vezes também olhar um pouco para os dados microeconômicos e assim conseguir se posicionar a longo prazo. Mas no caso das nossas trades mais para day trade, swing trade, sim, pode afetar, mas acaba sempre por seguir a análise técnica. Então, é muito importante. Então, agora falando um pouco de como fazer a leitura dos dados econômicos. Muita gente acaba por cair no erro de que quando um dado sai positivo, ele acredita que vai ter valorização, e quando um dado sai negativo, ele acredita que vai ter desvalorização. Não, por quê? Porque aqui no investing, por exemplo, o dado é positivo, basta ser maior que a previsão. E quem faz a previsão? Quem faz a previsão normalmente são os canais de notícias, o próprio Investing, Bloomberg, a Reuters também. Então, esses canais de notícias acabam por fazer estas previsões com base no censo da população, pode ser com base na análise dos analistas desses meios de comunicação, mas é simplesmente isso, é simplesmente uma previsão dos meios de comunicação. Ou seja, não tem nada a ver com a entidade que decide sobre aquele dado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Portanto, nós temos que avaliar muito também um dado positivo ou negativo com base ao dado prévio. Por quê? Porque não basta um dado ser positivo para nós considerarmos, ou ser verde para nós considerarmos positivos. Por exemplo, se nós tivermos um dado qualquer, o dado prévio foi um. O dado prévio normalmente é o dado que foi lançado no período anterior, ou seja, os dados econômicos, né, para explicar um pouco sobre isso, são lançados de tempo a tempo, ou seja, são periódicos. Pode ser semanalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente. Então,
O dado prévio é sempre o dado anterior que já foi divulgado. Então, nós temos o dado prévio. Depois, nós acabamos por ter o forecast, ou seja, a previsão. No caso da previsão, vamos considerar que foi zero. Eles previram um dado qualquer. Então, depois, o dado atual, o dado divulgado é 0,5. É um 0,5. Então, este dado sairá verde. Inicialmente, ou a plataforma cá do Investing vai dar esse dado verde. E os traders acabam por dizer, opa, é um dado positivo. Mas não, se nós formos olhar para o dado anterior, foi um, ou seja, o dado anterior foi maior que o dado atual. Então, há probabilidades do mercado entender isso como um dado negativo. Então, o que eu recomendo é que não seguem muito para se está verde ou está vermelho. Olhem também muito para o dado prévio e é muito importante entender o comportamento histórico daquele dado. Por quê? Porque há dados que são lançados combinados. Por exemplo, o NFP ou Payroll é uma divulgação de mais ou menos 10 dados em simultâneo de emprego, onde tem os empregos do governo, os empregos não agrícolas, é lançado como é que chama isso? Os dados de desemprego. Então, são muitos dados lançados em simultâneo. E às vezes o mercado tende a reagir apenas a um. Ou seja, todo o resto pode sair positivo e o mercado seguir apenas o que sai negativo. Então, é muito importante nós fazermos também o backtesting, ou seja, analisarmos como é que é o comportamento do mercado relativamente àquele dado, se às vezes, quando está negativo, como é que ele reage, a que níveis, por exemplo, basta darmos um clique no dado, por exemplo, cá no payroll, basta darmos um clique cá e nós conseguimos ver aqui os dados todos anteriores. Portanto, o que eu quero fazer referência aqui é este pico para baixo. O preço, pura e simplesmente o preço também. Os dados de emprego nunca tiveram estes níveis. Aquilo que eu estava dizendo é o seguinte: por exemplo, cá, nós temos menos 20 milhões, menos 20 milhões de empregos, mas está um dado positivo. Por quê? Porque foi pura e simplesmente maior que o dado prévio, ou o dado da previsão. Ou seja, basta que seja maior que a previsão, sai um dado positivo. Mas este dado nunca foi positivo, por um facto muito simples. Este foi o pior eh, desempenho a nível de empregos da história dos Estados Unidos. Mas aqui a plataforma te dá um dado verde. Então acabamos por considerar positivo. Pura e simplesmente o mercado não irá considerar este dado como positivo. Nós podemos ver cá facilmente este pico cá para baixo. Mas o que acontece? A plataforma, mais uma vez, dá isso como um dado positivo. Então, é muito importante nós entendermos que não basta que o dado esteja verde cá na plataforma para que nós entendamos que é um dado positivo. Às vezes, nós temos de combinar com outros aspectos alguma notícia que pode ser divulgada em simultâneo também, e analisar o comportamento é muito importante. Vi cá, por exemplo, os dados, por exemplo, aqui nós temos eh, 7 de maio de 2021. Vamos cá por exemplo, se queremos negociar o Gold, vamos cá para o TradingView, vamos para o Gold, para nós recuamos para uma data específica no TradingView, basta que nós venhamos cá, ir para, darmos um clique e selecionamos cá a data e a hora que nós queremos recuar, então o preço nos dá, e vamos ver mais ou menos como é que foi o comportamento naquele período, já saberemos, já começaremos a ter uma ideia de como o mercado reage a essas situações. Por quê? Porque quando nós vamos fazer a nossa análise acaba sempre por ser do comportamento histórico, porque o mercado tende a reagir sempre, sempre da mesma forma. Então, entender o comportamento histórico, entender os padrões de comportamento do mercado, vai nos ajudar a estar a um pé de avanço dos restantes. Então, isso é basicamente isso, é basicamente assim que as estratégias são construídas. É analisar um padrão de comportamento e testar aquilo, ver como conseguir entrar e colocar o stop loss seguro e assim conseguir depois ter a sua posição aí a seu favor. Portanto,
eu quis basicamente cobrir isso de forma muito rápida, mais sobre esse aspecto do dado vermelho ou dado verde cá na plataforma e às vezes há essa confusão. Não sei se há alguma dúvida quanto a isso. Posso falar, meu chefe? Pode sim, pode sim. Olha, por acaso até foi uma boa explicação. Que eu, por acaso, sou uma daquelas pessoas que quando vê um sinal positivo ou negativo, me baseio muito no como é que chama, como é que se diz? No resultado esperado, que é o Yeah, forecast. Eu, por acaso, me baseio muito nisso. E eu não sabia que essa análise, afinal, estava errada. Porque eu calculava que o forecast, tal como nos toques, quem faz isso é o próprio mercado e não as plataformas como a Bloomberg e o Investing, estás a ver? yeah. Por acaso não sabia disso e acho que foi uma das melhores notícias ou uma das melhores aulas que eu tive hoje. Porque me ajudaste mesmo bastante, meu chefe. Yeah, fico feliz. Porque se vocês repararem, há algumas vezes quando vão lançar como é que chama isso? O, quando vai se fazer a atualização da taxa de juros, o próprio Investing, quando tiver a se aproximar, ele até a nós dá-nos a oportunidade de votar sobre o que é que nós esperamos. Ou seja, ele também usa o senso comum para fazer as suas previsões. Então, eu acho também, acredito, concordo contigo, eu acho que é importante nós também compreendermos esse aspecto. Então, aqui, agora nós vamos falar um pouco sobre o comportamento, ou qual é a missão de alguns players do mercado. Vamos falar só de cinco, são muitos. Podemos criar depois uma sequência de webinars para falar mais no detalhe de cada um, mas vamos falar primeiro do Banco Central. O Banco Central, a missão dele é só controlar o dinheiro. Ou seja, a missão do Banco Central é tornar o dinheiro forte ou fraco. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tem a capacidade de tratar sobre a política monetária de um determinado país. E ele usa várias formas para fazer isso. Por exemplo, quando nós estamos a ter inflação, ele pode aumentar a taxa de juros, ou seja, tornar o custo do dinheiro mais elevado para que haja um equilíbrio. Porque há um paradoxo na inflação. A inflação, quando nós estamos a ter inflação controlada, é considerado que nós estamos a ter crescimento na economia. Então, quando é descontrolada, aí sim começa a ser prejudicial para a economia. Depois temos períodos de deflação também, que ele pode baixar a taxa de juros para quê? Para estimular as pessoas a comprarem. Por exemplo, os americanos agora têm uma nova forma de fazer o cálculo da inflação, que agora é um cálculo complexo, que eu por acaso quero entender um pouco mais sobre isso, mas basicamente ele agora faz em média dos dados de inflação, ou seja, não pegam, por exemplo, o período do primeiro trimestre, se tiveram uma inflação de 2%, vão considerar isso. Não, eles vão fazer média com outros valores, que depois pode ser um valor muito mais baixo. Portanto, eles disseram que só mexeriam na taxa de juros em 2023. Esse criou um clima de muita incerteza. Por quê? Porque se você está a pôr 1,9 trilhões de dólares de estímulo, ou seja, é dinheiro que eles estão a imprimir mesmo de graça. É um dinheiro que é um dinheiro que, por simplesmente, não se circulava, ninguém produziu nada. Eles foram lá para as impressoras, imprimiram dinheiro. Então, vão pôr 1,9 trilhões de dólares a circular no mercado. Claramente que eles não vão fazer isso de uma forma descontrolada. O primeiro aspecto é que nós devemos também entender que eles misturam isso muito com política. O presidente ou o governo que está no poder é que quer sempre agradar os seus eleitores. Ele não olha o cidadão como cidadão, ele olha o cidadão como potencial eleitor. Então, o que acabou, o que nós tivemos nos Estados Unidos? Eles pegarem, dar acho que $1.500, se não tem erro, para todo cidadão adulto. Ou seja, $1.500 de graça, sem trabalhar, ou seja, de estímulo. Então, aquele é um dinheiro a mais que vai estar na economia, então acaba por pesar. Então, em contrapartida, eles usam este dinheiro
para comprar metais preciosos. Por quê? Porque eles não podem pôr muito dinheiro a circular, não podem pôr muito papel a circular. Então compram metais preciosos. Portanto, estes metais preciosos como gold, prata, platínio, por aí, quando eles fazem a compra destes metais preciosos, beneficiam as economias daqueles países. Por isso que, se vocês forem comparar o dado, deixa eu só abrir isso num instante, o gráfico do Gold e do AUD são pura e simplesmente muito similares. Deixa eu só cortar aqui. Vamos abrir aqui o AUD USD. Portanto, se vocês forem reparar cá, a partir deste nível, este é o AUD USD. E agora abrir, deixa-me só, vou fazer isto aqui. Oh, fuck. Yeah. Deixa-me abrir isto aqui. Diário. Este lado, AUD USD. Diário. Portanto, se vocês forem reparar, isto aqui foi em março de 2020. A partir deste ponto, o preço teve mais ou menos o mesmo comportamento. Claro que não na mesma proporção, mas a tendência é ter o mesmo comportamento. Isto por quê? Porque a Austrália, acredito que é o quarto maior produtor de gold do mundo. Ou seja, quando estão a comprar gold, grande parte desse gold que estão a comprar na Austrália. Então, o AUD se beneficia com isso, é aquilo que eu disse. A moeda tende a seguir o desempenho da economia. Ou seja, quando nós estamos a ter a economia forte, a moeda vai estar forte. Isso acontece também com petróleo e principalmente o caso de JPY. Por quê? Porque o Canadá é dos principais produtores de petróleo do mundo. Não é o que mais exporta, mas é dos principais. Portanto, se vocês repararem, não acontece na mesma proporção, mas, por exemplo, se vocês repararem o gap que teve cá no petróleo, isto foi a 9 de março, ampliando aqui no KJPY, nós também temos esse gap. Mais uma vez, quando o petróleo está valorizado, está a beneficiar a economia do Canadá. Então, consequentemente, está a valorizar o CAD. Então, é um aspecto muito importante também a nós analisarmos. Então, voltando aqui, falando um pouco do Banco Central. Então, os americanos agora estão a pôr 1,9 trilhões de dólares no mercado, através de vários mecanismos. Então, um deles é comprar commodities. Por isso, muitas das vezes, nós temos o valor dos metais preciosos a valorizarem nesses períodos de inflação. Por quê? Porque aqueles que entendem a história, pelo menos entender um pouco da história, sabem que o gold tende a valorizar nessas circunstâncias. Mas isso também é muito relativo, principalmente no curto prazo. Digo um período de um mês, 2 meses. Por quê? Porque às vezes alguns investidores também tendem a comprar dólar nos períodos de incerteza. Por quê? Porque o dólar vamos considerar, é a moeda de maior reserva mundial, então também é uma moeda segura para muitos. Por exemplo, os brasileiros olham para o gold também, para o dólar como a galinha dos ovos de ouro. Todos os brasileiros querem ter dólar, porque sabem que o dólar acaba por dar uma certa proteção da oscilação da moeda deles, do real, no caso. Então, é também um aspecto que nós devemos olhar. Então, o que é que os americanos disseram agora? Não fazia qualquer sentido eles dizerem que só vão fazer aumento da taxa de juros em 2023, porque nós estamos a ter, como disse, um pacote de estímulos de mais de 1,9 trilhões. Então, o que é que isso vai causar? Isso vai fazer com que haja muito, muito gasto. As pessoas vão gastar muito. Então, inflação. Simples quanto isso. Quanto mais as pessoas gastam, mais os preços são inflacionados.
Para controlar isso, o Banco Central precisava ou precisa aumentar a taxa de juros. Então, já a semana passada, há 2 semanas, eles já vieram dizer, opa, quando o Federal Reserve se reuniu, vieram dizer, opa, vá, não é bem assim, é possível que nós aumentemos a taxa de juros antes de 2023. Por isso, nós tivemos aquela reação do gold para baixo e do dólar para cima. Por quê? Porque se aumentar a taxa de juros, vão fortificar o dólar. Por isso nós temos um dólar forte. Ou seja, mas isto ainda é um boato, não é um facto. Pois ainda não se concretizou. Então, é dito que o mercado valoriza no boato e desvaloriza no facto. Então, são aspectos também que nós devemos olhar muito sobre as fundamentals. O que é que o Banco Central diz? Estes, quando abrem a boca, estes é que têm a capacidade de dizer, vá, o dinheiro vai valorizar ou vai desvalorizar. Então, basicamente isso. Depois os superbancos. Os superbancos, eu ouço muitos, principalmente no início, quando nós começamos, nós pensamos que nós conseguimos ir contra o mercado. Nós, quando entramos depois de um tempo conseguimos entender que as nossas posições de compra, as nossas posições de venda não fazem absolutamente nada, nenhum esticão ao mercado. Por quê? Porque as grandes instituições financeiras, como bancos, fundos de investimento, por aí, é que têm capacidade de fazer isso. Ou seja, nós ouvimos que o mercado movimenta cerca de 5 trilhões de dólares, 5 trilhões de dólares diários. Isso só é possível graças nós temos que dividir o Forex em duas partes, ao Forex interbancário e ao Forex de varejo. Neste caso, o Forex interbancário são as transações feitas entre bancos, né? JP Morgan com Citibank. Então, essas transações acabam por ser muito, mas muito importantes em termos de liquidez no mercado. Depois nós temos o Forex de varejo, que é esse que nós fazemos, que é especular a valorização, a desvalorização. Nós especulamos tanto com base em análise técnica, análise fundamental, há quem ainda usa análise sentimental. Então, a análise sentimental é basicamente analisar a força de um determinado movimento, se estamos a ter muito impulso ou um movimento mais assim lateral. Então, normalmente, quando sabemos que estamos a ter um movimento meio lateral, esperamos o impulso. Aspectos como esse acabam por ser os fundamentos por detrás da análise sentimental. Então, dizia eu, cá nos superbancos, eles têm também o que eles chamam de trading floor, né? Que é a tal sala de negociações. Aí também eles têm os seus traders, mas atualmente eles vão substituindo pelos algoritmos de alta frequência, que são os bots, né? Os bots agora acabam por dar uma maior vantagem em termos de resposta, porque os bots, por exemplo, eles conseguem ter aquilo tudo conectado entre a divulgação da notícia e a reação do bot. Portanto, por exemplo, eles conseguem negociar em tempo gráfico de 32 milésimos, acredito eu, já não me lembro bem. Então, por isso simplesmente eu costumo dizer, se nós vamos fazer scalp, nós temos que entender que nós já estamos atrasados. Mas claro, conseguimos naquele nosso gráfico de 1 minuto, 5 minutos, uma boa entrada, mas as grandes instituições já entraram lá há bastante tempo antes do candle de 1 segundo sequer fechar. Então, é um aspecto também muito importante quanto aos bots. Os bots, muita gente diz que a negociação mecânica, né, que nesse caso os robôs e tudo mais, virão substituir completamente o humano. Eu não acredito, por quê? Porque por mais que por mais que nós tenhamos uma configuração excelente do nosso bot, há situações que só o humano consegue fazer a interpretação. Por exemplo, um estado de calamidade pública, Covid. O bot precisa ser configurado de acordo com aquele contexto, mas o humano consegue fazer aquela análise antes mesmo de chegarmos àquela situação. Então, acredito que não haverá substituição completa dos humanos dentro das salas dessas instituições, então, mas estes aqui, sim. Quando nós ouvimos sobre o mercado Forex, é instituição vezes instituição.
Nós somos o efeito colateral, ou seja, nós aproveitamos desta batalha deles. Quando eles fazem valorizar, quando eles fazem desvalorizar, nós aproveitamos disso. Nós aqui, os retail traders, todos combinados, representam apenas 3% do mercado. Ou seja, nós estamos apenas 3%. 97% são os fundos de pensões, os superbancos, fundos de investimentos e por aí fora. Então, também um aspecto que acredito que poderia ser interessante para vocês compreenderem. Outro aspecto também são as grandes companhias, como a Apple, por exemplo. Aqui é uma questão muito mais subjetiva. Com um exemplo simples, falarmos, por exemplo, se a Apple quer ir para o Japão, construir uma mega fábrica. Vamos considerar a China, porque um dos maiores defensores que a moeda chinesa será a maior reserva mundial é o Ray Dalio, por esse aspecto. Por quê? Porque todas as companhias estão para lá. Quando uma companhia vai para um determinado país, vai um país sério, né? Vai para um determinado país, aquele país, aquele governo obriga aquela companhia a usar a moeda local. E sabemos que a moeda vai valorizar de acordo a lei da procura, valorizar e desvalorizar de acordo à lei da procura e oferta. Ou seja, se nós temos uma super companhia a criar uma super fábrica, quer dizer que vai precisar muito dinheiro daquele país. Então, vai criar um sentimento positivo para aquela moeda e, consequentemente, valorizar. Então, analisando nessa perspectiva, esta análise do Ray Dalio de que a China virá, a moeda chinesa virá a ser a maior reserva mundial, tem lógica. Outro aspecto, às vezes, por exemplo, Brasil. Vamos dar exemplo do carnaval. Quando nós temos o carnaval no Brasil em condições normais, aquilo movimenta pessoas do mundo todo. Não só beneficia a moeda, mas também os hotéis, restaurantes, tudo mais. Então, são movimentos de curto prazo que acabam por ter uma influência positiva ou negativa numa determinada moeda. Então, também são alguns aspectos que nós podemos analisar quanto à valorização ou desvalorização de uma determinada moeda. Depois, IC Markets, né, aqui os brokers também. Muita gente não entende a função do broker. O broker, basicamente, é simplesmente a ponte entre os traders e os mercados. E o mercado. Muita gente se questiona se as grandes instituições também usam corretoras, os superbancos. Dentro do mercado de varejo, sim, elas usam corretora, mas também não vão usar o MetaTrader 4, o MetaTrader 5, já são plataformas muito mais avançadas, mas sim, usam brokers. E depois nós temos os brokers acabam também, há uma teoria que é citada no Naked Forex, mas também, se formos a ver um pouco no YouTube, ouvimos falar muito disso, que os brokers fazem meio que um filtro daqueles traders lucrativos, ou seja, eles têm a informação de todos, têm os dados de todos os traders, então eles vão sempre analisando aqueles lucrativos. Por exemplo, quando o Lara abre uma negociação, se está na lista do broker, o broker abre a negociação na mesma direção que o Lara abriu, e depois, quando o Lara fecha, ele também fecha. Por quê? Porque ele consegue entender que é um trader lucrativo, então conseguimos nos beneficiar disso. Então, esta é uma teoria, não sei se é verdade, os brokers não saem para confirmar isso, ou então vamos deixar isso em aberto. O outro aspecto é para onde vai o dinheiro que nós perdemos. O dinheiro que nós perdemos ou ganhamos, né, vem do mercado. Diz-se que o Forex é um mercado de soma zero. No final do dia, o mercado recebe zero. Ou seja, a quantidade de dinheiro perdido é que vai se reverter na quantidade de dinheiro ganho. Então, se alguém perdeu 100, outra pessoa está a ganhar 100, ou 10 pessoas estão a ganhar 1. Essa é a teoria que há por detrás disso. O que é que ganham os brokers? Os brokers ganham apenas com spreads, com os swaps. Alguns brokers ganham também quando vamos fazer os saques, né? Fazer os levantamentos. Outros há brokers com todo tipo de, perdão, com todo tipo de taxas. Então, o broker não é o broker que fica com o nosso dinheiro vai para um outro trader. Por isso, o Warren Buffett diz que o mercado tira o dinheiro dos impacientes
O mercado tira o dinheiro dos impacientes e entrega aos pacientes. Então, acaba por ser eh, um mercado de soma zero, ou seja, no final do dia, o mercado não acaba por ficar com nada. Por quê? Porque o Forex é um mercado OTC, né? Over the counter, ou seja, ninguém controla, não tem sede, não existe numa parte do mundo alguém que vai dizer, opa, aqui é o prédio Forex. Aqui é o prédio do mercado Forex. Não existe a sede do Forex. É um mercado OTC, ou seja, é um mercado completamente descentralizado. Por isso, nós conseguimos negociar na seção de Sydney, na seção de Tóquio, por aí fora. Então, são aspectos também que eu acho que pode ser interessante vocês compreenderem. Os retail traders somos nós. Por acaso aqui tem uma foto do Johan, não sei o que aconteceu, mas pronto. Os retail traders acabam por ter, por perder, vá, acho que 95%, eu vou dizer 99% dos retail traders perdem. Então, a franja de retail traders, por exemplo, no Brasil, a reportagem que o Fantástico fez para todos que investiram na bolsa deles, né, que é a B3, apenas 0,1% ou 0,01, não estou sólido agora quanto é esse dado, é que conseguiram ter resultado positivo. De 1 milhão de pessoas, apenas 500 pessoas conseguiram ter resultados positivos, digo positivos consistentes, né? Porque ter resultado positivo, você até nem precisa conhecer o Forex, é só clicar, ter sorte, fechar, está positivo. Mas digo resultados positivos de forma consistente. Então, apenas 500 pessoas de 1 milhão. Mas isso por quê? Mais uma vez, Instagram. Eu acho que o Instagram é a pior ferramenta para qualquer trader que quer levar isso por longo prazo. Por quê? Porque no Instagram, volta e meia, tem sempre um bruxo a postar um profit de um capital é muito elevado. Claro, às vezes nós olhamos apenas para aquilo, sabemos que é possível e também queremos ir atrás daquilo. Às vezes vamos falar com o Banks, por aí. Epa, é muito ano de experiência, é muita habilidade que nós podemos desenvolver, claro, mas devemos entender mais sobre o processo do que provavelmente tentamos buscar aquele resultado. Então, para o trader de varejo, o mais importante é psicologia. Entender técnica, entender fundamentais é simples. Existem 1.000 maneiras de tirar proveito desse mercado, mil estratégias que funcionam, mas a psicologia que acaba nos lixando. Por quê? Pensamento no curto prazo. Principalmente, queremos ganhos imediatos. Não é mau, claro, mas o motivo de nos fazer querer ganhar esse dinheiro no curto prazo é muito importante. Se eu querer ganhar 500 porque o fulano ganhou 500, aí muito provavelmente eu não vou ganhar 500. Até posso, mas de forma consistente isso não é possível. Então é um aspecto também muito importante. E dizer que, como já disse, apenas 3% do mercado é influência dos retail traders, ou seja, os traders de varejo. Então, quanto a este ponto, alguma questão? Parece que está claro. Então vamos olhar um pouco aqui. Deixa-me só mudar isto. Ok. Vamos olhar um pouco aqui sobre as manipulações, né? Vamos assim chamar, as manipulações do mercado. As manipulações vão sempre acontecendo por um aspecto muito simples. As grandes instituições precisam sempre de buscar liquidez, precisam sempre de fazer com que o preço chegue num certo nível para que o volume de negociação naquele nível seja tanto, seja tanto que haja um forte recuo. Por exemplo, no Gold, vamos abrir o Gold. O Gold muito provavelmente vai valorizar. Muito provavelmente vai valorizar no longo prazo, chegar a 3.000, principalmente se as questões econômicas mundiais continuarem assim. Mas a partir de onde, ninguém sabe. Exemplo prático de uma manipulação está aqui.
Covid, tudo indicava que o gold ia disparar. A partir deste nível onde o preço estava, tudo indicava que o gold ia disparar. Por um aspecto muito simples. Todo investidor que tem capacidade, porque o Ray Dalio diz que 99% do capital está apenas com 1% da população. Ou seja, o 1% que tem capacidade de movimentar isso, as grandes instituições e tudo mais, eles sabiam que tudo indicava para o gold valorizar. Ou seja, todas as condições estavam criadas para que, quando foi anunciada a Covid, isso começar a disparar para cima. Mas fez completamente o oposto. Por quê? Porque o preço precisava vir buscar um nível. Normalmente, isso acontece. Temos esse nível de suporte cá. O preço veio buscar liquidez nesse nível e daí disparou. Este é um exemplo muito clássico de manipulação do mercado, ou seja, ele fez um movimento fortíssimo no curto prazo. Nós olhamos para essa força vendedora, esse é o período diário, nós olhamos para essa força vendedora toda, nós vamos dizer, pá, o preço vai cair, não vai parar mais. Mas de repente, o que é que nós tivemos? O preço a subir sem e a subir para máximas históricas. O outro aspecto também que nós podemos falar um pouco aqui, fase de acumulação. Muitos traders não entendem o que é uma fase de consolidação, este mercado variado e tudo mais. O que é que está detrás deste mercado variado? Isso é uma fase de acumulação de dinheiro. Por quê? Porque se vocês repararem, normalmente quando nós temos um período longo de acumulação, nós temos sempre um movimento forte de impulso a seguir. Por quê? Porque neste período é período que disse que é como o período da vaquinha. Estão a fazer vaquinha para fazer com que o preço vá longe. Então, é muito importante nós entendermos também esse aspecto. Nós temos o impulso. Eu tenho, depois vou mandar para o WhatsApp um. Deixa eu só mandar mesmo agora. Temos aqui. Deixa eu só mandar agora. Vou deixar agora no chat, que é uma análise de um. Como é que chama aquele tipo? Esqueci-me agora o nome dele, mas é um dos grandes traders que andam aí para o mercado. Deixei agora no chat. É uma das formas também que ela analisa fortes movimentos, possibilidades de termos um forte movimento de alta ou de baixa no mercado. Então, se nós formos reparar cá, o preço veio buscar liquidez, ou seja, veio buscar dinheiro. Ele sabe que este é um nível de suporte, esse é um nível onde as ofertas se tornam altas. Há muita oferta nesse nível, porque o preço está baixo. Então, eles querem que o preço esteja no nível mais baixo possível para eles comprar. As grandes instituições literalmente querem o preço ao nível mais baixo possível para comprar e o preço ao nível mais alto possível para vender. Então, eles acabam por fazer esses movimentos. E depois temos esses períodos de acumulação, aqui onde eles acumulam dinheiro. Acumulam dinheiro e depois o que é que nós temos? Um forte movimento para cima. Depois, conseguiram fazer com que o preço viesse a um nível histórico. Que level? O preço chegou a um key level 2000. Todos queriam que o preço chegasse ao 2000. As condições econômicas atuais continuam a apontar para uma valorização do gold. Mas é o que é que eles entenderam? É que o preço chegou a um nível que precisa agora dar fazer uma retração, mas o que acontece? Antes dessa retração, acumulação e depois movimento para cima, e podemos estar até agora um inverse head and shoulders, né? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito e depois temos o preço a valorizar. É possível, mas claro, 3 mil para o gold, ou gold em 3 mil dólares, é longo prazo, mas eu particularmente acredito que o preço vai chegar aos 3 mil. Então, indo um pouco mais no detalhe, vamos pegar aqui no AUD JPY para entender um pouco mais sobre isto. Portanto, se nós formos aqui, deixa-me cortar aqui.
Por exemplo, o preço está aqui neste nível, nível fortíssimo. Então, o preço inicialmente fez este candle de baixa, depois confirmou com este master candle de baixa. O que se esperava é que o preço a partir deste nível começasse a desvalorizar. Então, muitos traders aqui, deixa-me só apagar isto, muitos traders aqui não tiraram lucro, vamos falar mais para aqueles que negociam no longo prazo, muitos traders aqui não tiraram lucro. Por quê? Porque acreditavam, pá, esse sinal, esse candle forte de baixa dava a indicação de que, por simplesmente, o preço pudesse continuar a descer. Então, não tiraram lucro. O que é que aconteceu? O preço voltou a valorizar. Mas o grande segredo das instituições está aqui, nos rompimentos, os falsos rompimentos. É dito que 70% dos rompimentos são falsos. Eu vou explicar um pouco como evitar falsos rompimentos. Portanto, nós temos que olhar sempre para a aproximação ou tipo de aproximação do preço a um certo nível. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos impulso, né, o preço a chegar a um nível no impulso claro, que as chances do preço romper e continuar a valorizar são enormes. Temos aproximação do preço a um nível numa correção ascendente, neste caso, né, no nível de resistência. Se for no nível de suporte descendente, aqui as chances são do preço desvalorizar. Mas só que nessas circunstâncias, se nós estivermos a negociar mais para day trading, tudo mais, esses aspectos são mais para swing trading adiante, né? Para day trading, nós ainda podemos apanhar aqueles 30 pips, 35 pips, 40 pips de boa e estamos bem com isso. Mas um pouco mais para uma abordagem de longo prazo, nós conseguimos ver que, opa, em certos níveis, nós devemos negociar quando tiver claro. Ou seja, aqui o preço pode, por exemplo, ir um pouco além. Vamos supor que nós temos um nível de resistência aqui, pode ir um pouco além deste nível. A pergunta que nós devemos nos fazer sempre é: o preço rompeu? Sim. Como foi o rompimento? Foi no impulso ou no movimento de correção? Aí nós caímos com o que alguns traders chamam de natureza do movimento. Nós temos natureza impulsiva e natureza de correção. Quando o rompimento é uma natureza de correção, normalmente as chances são que o preço volte a desvalorizar. Aqui nessas circunstâncias, nós podemos ter várias formas de negociar. Podemos, uma delas, que é a mais famosa, né, que os livros todos recomendam, é ordem pendente no rompimento da estrutura, stop loss acima da estrutura. Mas só que às vezes nós estamos a identificar isso em time frames altos, né, high time frames, ou seja, os time frames altos, e não nos dá uma boa gestão do risco-recompensa, não é tão viável para nós entrarmos com stop loss. Então, podemos filtrar para aquelas estruturas de aproximação mais estruturais, estruturas claras. O que eu quero dizer estruturas claras? As estruturas são compostas por movimentos de correção e movimentos de impulso. Aqui, muitos traders chamam o que quiser. Uns chamam de teoria de Elliott, outros chamam de Dow, outros chamam de Multi-Touch Identification. Chamam o que quiser, mas no final das contas é exatamente a mesma coisa, que é basicamente, nós temos impulso, correção, impulso, correção, impulso, desvalorização. Ou seja, aqui nós temos primeiro toque, segundo toque, terceiro toque e o preço a desvalorizar. Onde nós temos aqui primeira secção, secção média e aqui nós temos o preço a desvalorizar. É fundamental nós usarmos isso. Se vamos negociar mais por longo prazo, como é importante dizer isso, um pouco mais para swing trade, negociar níveis fortes, é fundamental nós analisarmos isso para entendermos
por exemplo, quando o preço pode fazer uma manipulação e quando não. Por exemplo, aqui, aqui, pura e simplesmente era muito fácil dizer, opa, este impulso nunca mais vai parar. O preço rompeu dois candles fortíssimos de 4 horas para cima. Aqui é muito fácil dizer que o preço ia continuar e depois valorizar. Sim, se ele fizer isso, tudo bem. Mas muitas das vezes os traders negligenciam os padrões. Porque existe, quando nós abrimos uma trade, eu até costumo dizer, pá, essa trade pode ser de stop loss porque cada maluco tem a sua estratégia e a estratégia do outro maluco pode funcionar e a minha não. Então, é muito importante aqui nós vemos isso, essa estrutura. Essa estrutura ascendente. O que é que nós tivemos aqui, claramente? Primeiro toque, isto foi em 18 de março. Depois vou mandar screenshot, porque nessa trade eu entrei porque estava muito claro que o preço ia normalmente desvalorizar. Aqui estava muito claro. Mas então, nós podemos fazer o que chamam de entrada de risco, né? Que é entrar, logo que o preço chegou no terceiro toque, vendermos logo. E o preço chegou aqui, entramos logo a vender, colocamos uma ordem pendente de venda ou esperamos um sinal. Por exemplo, deixa eu dar um clique aqui. Por exemplo, esperamos um sinal de baixa, colocamos nossa ordem pendente de venda, stop loss um pouco para acima, take profit. Normalmente, o take profit, mais uma vez, isso é mais para longo prazo, o take profit normalmente no início do movimento, aqui no início da estrutura. E o take profit, nós temos que, há um trader que diz o seguinte, quando nós deixamos de ser traders após abrimos a negociação. Quando abrimos a negociação, passamos a ser gestores de trade. É muito importante nós irmos gerindo a nossa trade, principalmente para quem vai negociar mais por longo prazo. Por quê? Porque eu não vou estar 3, 4%, 5% positivo, depois aceitar que sair no break-even. Não, eu vou fazendo trailing stop loss, ou seja, sempre que o mercado me permitir, eu vou movendo o meu stop loss nos níveis. Vou sempre colocar no certos níveis. O preço fez uma retração, depois mais um impulso, então ponho, por exemplo, estamos a vender, vamos se considerar vendemos cá. O preço depois fez uma retração, nosso stop loss inicialmente está aqui em cima, né? O preço fez uma retração, um impulso. Então eu pego já o meu stop loss, le ponho já aqui. Por quê? Porque o preço, esse mercado é imprevisível. O mercado de repente pode vir aqui, formar um head and shoulders e ir. Epá, já tirei alguma coisa no lucro. Então é muito importante nós olharmos para esse aspecto. Então, mas quanto ao take profit cá no início da estrutura, acaba por ter maior probabilidade quando nós temos um rompimento impulsivo da estrutura. Se o preço normalmente romper de forma impulsiva a estrutura, o preço romper normalmente de forma impulsiva a estrutura, nós acabamos por ter grandes probabilidades do preço vir atingir cá o início do movimento. Alguns traders chamam isso de 90% rule, ou seja, a regra dos 90%, que 90% das vezes, isso também já para mim é um pouco ilusório, que fazer dados desse nível de assertividade, 90% no Forex, para mim é muito complicado dizer-se isso. Então, fazer 90% das chances do preço vir atingir cá este nível. Então, esta é uma maneira de entrarmos na trade. Só que esta maneira tem um porém. O preço, como sabem, pode vir cá, depois atingir o stop loss e depois valorizar. Desvalorizar, no caso. Então, deixa eu filtrar aqui 1 hora. Portanto, aqui o preço depois começou a desvalorizar. Mas, para mim,
isso depois podemos, é importante depois marcarmos uma sequência de webinars para explicar um pouco sobre fundamentos dessa área. Principalmente isso é mais para quem já está nisso há algum tempo e quer aprimorar um pouco mais, acrescentar mais alguma componente. Esta primeira cursão aqui é fundamental. Esta primeira correção aqui é fundamental. 18 de março, eu depois vou mandar um screenshot desta trade aqui neste nível. Nós colocamos a nossa ordem pendente de venda cá, nosso stop loss cá, mais ou menos 15 pips, o nosso take profit, por incrível que pareça, neste nível. 1 para 14. Depois, o preço continua a fazer uma correção e depois desvalorizou. Aqui, muitos traders também entraram aqui. Eu saí neste nível. Por quê? Porque é o nível de suporte, eu também não gosto de morar muito nisso. Por quê? Porque nós também depois, há muitos aspectos que nós temos que falar, por exemplo, aqui na caixa de gain, é uma outra ferramenta que nós podemos usar. Por exemplo, o que é que falando um pouco aqui, é mais sobre as correções, que tipo de correções nós vamos ter em determinados níveis. Normalmente aqui na zona verde, nós vamos ter essas correções que nós chamamos de tie flag ou tie correction, né? As correções menores, como essa, como esta, por exemplo. Depois vir para a zona amarela. Aqui na zona amarela, normalmente o preço tende a formar as bandeiras de baixa, tudo mais, correções maiores. E aqui na zona vermelha, normalmente ele começa a reverter. Mas depois nós podemos também marcar uma data para falarmos disso. Então, aqui nós conseguimos ver que se nós formos fazendo o trailing stop loss, já podíamos ter colocado o stop loss cá nesta região. Depois aqui o preço chegou à zona amarela. Normalmente, o que acontece aqui a nível institucional? Acumulação. Ele fez esse movimento forte para baixo e ele acumulou aqui inicialmente. Acumulou pouco dinheiro. Aqui depois acumulou também pouco dinheiro, vamos assim considerar. E depois, impulso, ele precisa acumular mais dinheiro e assim depois nós temos um forte movimento. Deixa eu passar isso para 4 horas, senão vai ser demorado. 1 hora, tá bom. E um aspecto também aqui, o mercado abriu em gap, né? O mercado abriu em gap. Normalmente, o mercado vira quase sempre fechar o gap. Quase sempre o mercado virá fechar o gap. Os gaps, olha, eu quando comecei a negociar, eu só negociava domingo, transição de domingo para sábado, de domingo para segunda, no Gold. Abrem gap. Agora, o mercado ficou muito estranho. Antes, quando o mercado abrisse, eh, aquela sessão de Tóquio, né? O Gold abre na sessão de Tóquio. Naquela ação de Tóquio, o Gold abria com spreads bem baixos, já não eram esses spreads de 30 pips que nós temos logo na abertura. Então, aí tu conseguias negociar com altíssima probabilidade do preço na tua ir para a tua direção, mas agora isso ficou muito complicado. Negociamos gaps por causa desta nova desse novo contexto do mercado, né? Mais uma vez, Covid. Por isso, eu defendo que os algoritmos de alta frequência não virão nada a mudar o mercado. Então, nós temos o preço pura e simplesmente a fazer um forte movimento para baixo. E vamos pegar um exemplo recente, o Gold. Um exemplo recente, nessa descida que nós tivemos aqui, nessa forte descida que nós tivemos aqui, o preço, antes de desvalorizar, tivemos essa tie flag cá, acumulou aqui e forte desvalorização. E se nós formos a reparar, o que é que nós temos cá no Gold? Um canal ascendente. Um canal ascendente, não dos melhores canais ascendentes, mas aqui devemos aplicar o que chamam de override. Ou seja, esse é um pouco complexo no início, mas se formos a falar isso frequentemente vai se tornar fácil. Por exemplo, o que é que
Nós temos que analisar sempre nesse mercado possibilidade e probabilidade, sempre. Nós temos sempre o aspecto de maior probabilidade, mas tudo é possível. Então, o que é que consiste o override? Por exemplo, nós esperaríamos que o preço viesse buscar primeiro toque, segundo toque e um terceiro toque depois desvalorizar. Mas só que o mercado não olha apenas para isso. Nós temos também isto que nós chamamos de topo duplo. Então, analisar, olhando para o override, o preço pode ir buscar um terceiro toque, mas quando chegar no nível de topo duplo ou fundo duplo, eu estarei atento. Então, aqui nós tivemos o preço numa primeira correção, depois desenvolveu essa correção maior, veio cá abaixo desse nível. As tie flags, as correções menores, são de alta probabilidade quando são formadas abaixo ou acima do nível que rompeu. Por exemplo, se nós tivermos o preço a romper cá para cima, né, vamos considerar, nós tivemos inicialmente o nível aqui de resistência, nós temos o preço a romper aqui para cima. Se ele formar uma tie flag acima do preço, né, da zona, é de altíssima probabilidade de que o preço vá valorizar. E aqui nós tivemos a formação da tie flag abaixo desse nível anterior. Então, depois vimos este forte movimento para baixo no gold. Em termos da ferramenta de gain, nós podemos considerar que o preço ainda está dentro, o preço ainda está dentro da zona amarela, né, já sair. Então, o que é que podemos analisar aqui em termos de override, né, em termos de probabilidade e possibilidades? Estamos a ter um canal descendente, na qual nós já tivemos um primeiro toque, um segundo toque. Lembrem que na zona verde, vermelha, é uma zona onde nós tendemos a ter reversão e estamos aqui também perante um nível de suporte e resistência. Então, aqui nós podemos ter o preço a vir buscar um terceiro toque, valorizar, ou vir buscar cá um double bottom e valorizar, ou já aqui começar a valorizar. Então, são alguns aspectos muito importantes que nós devemos analisar. Portanto, mais uma vez, quanto ao rompimento, isso é mais por longo prazo. Claramente que eu, por day trading aqui, esse movimento para cima, para mim é completamente razoável. Mas, por exemplo, nós tivemos cá esse nível de resistência. Muitos traders vão dizer, opa, nós tivemos rompimento neste nível. Mas não, nós tivemos o preço a fazer um rompimento, mas de forma estrutural, não foi no impulso, claro. Porque quando é para termos o rompimento no impulso, claro, nós vamos ter o preço a fazer o impulso, correção e impulso. Então, são alguns aspectos muito importantes que nós devemos olhar, que são as formas de aproximação do preço. Recapitulando, nós temos a forma estrutural, né, que nós estamos a ter, podemos considerar ondas de Elliott, na qual o preço vai formar três impulsos, né? Primeiro impulso, segundo impulso, terceiro impulso, depois desvalorizar. Nós temos a forma de correção, né? Que baixa o momentum, que muitos traders que usam, eu disse, análise sentimental do mercado, também olhando um pouco para isso, para a forma o tipo de movimento que nós estamos a ter, se é um movimento de impulso ou de correção, e depois temos aqui são as probabilidades, nós temos uma desvalorização, mas neste caso devemos normalmente esperar que o preço rompa para baixo, nós temos nosso stop loss cá, e por quê? Porque isso pode continuar, esse aqui pode se estender por muito tempo e só depois desvalorizar, mas claro, quem vai negociar day trading, mais uma vez, uma compra aqui não faz mal, mas então as chances de maior, de termos o impulso, rompimentos com maior probabilidade é quando nós temos aproximação no impulso claro e esperarmos um impulso, correção e depois um forte movimento para cima. Porque isso é dado do mercado, 70% dos rompimentos são falsos. Podemos olhar, por exemplo, a semana anterior, o que é que nós tivemos? EuroJPY também. Por exemplo, mais uma vez, Mass Psychology.
psicologia de massa. Por que que eles chamam de psicologia de massa? Por exemplo, nós estamos até esse nível cá de resistência. Por isso, muitos traders usam retângulo em vez de uma linha. Usam retângulo mesmo por causa disso. Então, nós temos aqui esse nível 2018, nível muito forte. A chances são de que o preço fosse desvalorizar. Mais uma vez, a forma de aproximação, isso foi a semana anterior, a forma de aproximação do preço a essa zona foi numa estrutura clara. O que é que nós tivemos? Forte impulso para baixo. Então, são aspectos muito importantes que nós devemos olhar. Por quê? Porque aqui, o que é que a mass psychology, ou seja, as massas estão a pensar que o preço rompeu. Aqui, não sei isso ao certo, porque vocês vão ver no YouTube, qualquer canto, muitos traders a dizer, para vou te ensinar a negociar como as instituições tendem a negociar, blá, 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 blá. No fundo, ninguém sabe como as instituições acabam por negociar, mas nós conseguimos perceber quais são os níveis e onde eles tendem a manipular, por quê? Porque torna-se padrão. Por exemplo, isso aconteceu quando? Agora, 27 de maio, aconteceu agora 27 de maio, muito recentemente. Aquele dado do Audi JPY já foi algum tempo mais lá para o início do ano. Então, nós conseguimos ver padrão, repetição do padrão de comportamento. O que é que nós tivemos cá? Nós tivemos o primeiro toque, tivemos o segundo toque, terceiro toque e o preço, por simplesmente, a desvalorizar. Então, o que é que as massas estão cá a pensar? O que é que as massas pensam após esse impulso? Principalmente eh, os traders aqui, eles literalmente brincam com as nossas caras. Por exemplo, aqui nós temos uma estrutura menor, às vezes nós teremos padrões menores dentro de padrões maiores, e os padrões menores também vão nos dar a mesma coisa. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Isso vai nos ajudar a fazer entradas com stop loss menores e alvos literalmente muito, 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 muito grandes. Então, aqui se nós formos a olhar o que é que nós temos, nós temos o preço a chegar a esse nível. Inicialmente, ele veio cá nesse nível de resistência. Isso é 4 horas. Qualquer trader com consciência sabe, entraria nessa trade a vender aqui, depois desse engolfo de baixa. Completamente normal, completamente certo. Ordem pendente cá abaixo seria acionada. Stop loss cá acima. O que acontece? Preço ia ativar a trade e depois stop loss. Qualquer trader consciente, após de ver este impulso, esse candle de impulso cá, vai dizer, opa, grande a queda de impulso, então o preço rompeu. Agora vou entrar a comprar. Yeah. Mais uma vez, vai comprar aqui, né? Pode entrar imediatamente ou colocar uma ordem pendente e depois stop loss. Então, é esta brincadeira que as instituições fazem, a psicologia de massa. Eles sabem como as massas pensam, então eles fazem completamente o inverso às massas. Ou seja, dão o que as massas querem no curto prazo para depois eles se beneficiarem no longo prazo, porque eles precisam vir buscar liquidez, porque é completamente normal nós olharmos, já subir para isso tudo, nós olhamos para este nível de resistência, nós olhamos para esse nível de resistência cá, olhar para isso e dizer, pá, o preço rompeu. É completamente normal, por exemplo, principalmente se nós estivermos a olhar em 4 horas. Deixa eu só cortar isso cá. Se eu tiver a olhar isso em 4 horas, por exemplo, qual é o trader que vai me convencer que isto não é um impulso de rompimento? Aquele trader que entende que nós temos cá uma estrutura ascendente, que a partir deste nível o preço muito provavelmente irá começar a desvalorizar. Nós temos depois, quando acontece isso, estruturas maiores dentro de estruturas menores, acabamos por ter alta probabilidade do preço ir para a nossa direção. Então, isso nos previne de perder no longo prazo. Isso é mais para aspectos de longo prazo. Então, as instituições simplesmente ativam a tua trade, vão para o teu stop loss, dão-te a indicação de que o preço poderá ir para a tua direção. Depois, dão-te outra vez no teu stop loss. E aí tu já estás frustrado, aí tu já estás perdido, já estás contra o mercado e por simplesmente aí eles põem todo o dinheiro a rolar. Por quê? Porque o mais simples para uma instituição é pagar a um trader
a um trader para negociar. Por quê? O que acontece é o seguinte: quem é contratado para uma instituição não pode dizer, opa, hoje eu não quero negociar, hoje não estou bem disposto, hoje não estou. Hoje não tem. Tem que procurar, porque eles estão te pagar para negociar. E de forma a te estimularem mais, eles te falam: porcentagem dos lucros são teus, pagam-te um valor simbólico base, mas depois as percentagens são aqueles milhões e milhões que eles acabam por receber no final do ano. Então, eles querem grandes movimentos. Ou não. O que acontece é que naquele. Por que eu disse que ninguém sabe como as grandes instituições acabam por negociar, na verdade? Porque naquele pavilhão, né, vamos assim chamar, antigamente era mais pavilhão enorme, que tínhamos muita gente. Nós temos traders a negociar em vários estilos. Nós temos que estão a fazer scalp, os que estão a fazer day trading, os que estão a fazer swing, os que estão a fazer position. Então, são aspectos que nós, se entendermos e entendermos inicialmente, primeiro nós temos que entender a nós mesmos, o que é que funciona conosco. E aí tentar compreender o que é que quem movimenta o mercado tende a fazer quando estamos a negociar scalp. Scalp acaba por ser, por exemplo, aqui o TradingView, nós temos candle de segundos. O meu plano não permite, o meu plano é o Pro, também não, mas não sei se 5 segundos não. Acho que os segundos, mas nós temos candles de segundos. Então, imagine só quem está a achar que um minuto é muito barulho, entrar em um minuto é muita informação. Entrar em um minuto é muita informação e entrar em um minuto é muita informação. Imaginem o que é negociar. Imagine o que é negociar em um segundo. Um candle, dois, outro candle, três, outro candle. Então, são aspectos muito importantes que nós devemos olhar. Ou seja, quando nós estamos a entrar em um minuto, acharmos que estamos a entrar já com vantagem no mercado, não, nós já estamos atrasados. E as grandes instituições até entram, opa, até não sei dizer se essa unidade, eu sei que é 32 alguma coisa, se é milésimos, se é décimos, sei o quê. Então, são aspectos que nós devemos olhar quando nós estamos também a fazer as nossas negociações. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para hoje. Nós depois podemos marcar, caso haja interesse, porque o grande problema cá do pessoal é que nós marcamos webinars, o pessoal não aparece, então marcarmos uma sequência de webinars para irmos isso mais no detalhe e depois acabamos assim, agregando mais valor ao nosso plano de negociação. Então, alguma questão que vocês tenham, queiram levantar? Para quem tiver uma questão, é só ligar o microfone e fazer. Tipo, assim. Eu tenho uma questão. E a bolsa? Tipo, eu não entendi muito bem. Tipo, percebi o que estavas a fazer, né? Só não vi. Eu acho que chega um pouco tarde, né? Para perceber bem esse conceito de webinars. O que é que significa isso, webinars? Webinars Tá mais à parte. são essas lives que nós vamos tendo aqui. São essas lives mesmo. Percebi. Yeah. E também queria saber, tipo, com base nas forças, né? Na força cambial ativa, né? Eu queria saber se, por exemplo, quando o par que está em primeiro, como é que eu posso dizer, está negativo e o segundo está positivo, o Certo. que é que isso tende a fazer? Por exemplo, nesse par mesmo, euro e iene japonês. Ok, Nesse momento o iene está com muita força, mas o euro está fraco. Então, o que é que tende a fazer? ok. E deve ser basicamente como uma conta de divisão. Nós temos numerador, né? E denominador. Euro, JPY. Quanto maior for o denominador, ou seja, neste caso, traduzindo para a linguagem de Forex, quanto maior for o preço de cotação, a moeda de cotação, porque
Esta é. Pode só desligar no instante o microfone. Ok. Portanto, quanto maior foi, traduzindo já um pouco para o Forex, né? Deixa-me só partilhar aqui para isso. Yeah. Quanto maior, quanto mais forte foi a moeda de cotação, temos desvalorização. Se a moeda a moeda base estiver mais forte, nós temos valorização. Então, quando a primeira moeda está forte e a segunda moeda está fraca, nós temos valorização. Quando a moeda, a segunda moeda, ou seja, a moeda de cotação, é mais fácil nós falar mesmo assim, tipo, de forma técnica, para irmos nos habituando. Quando a moeda de cotação está mais forte que a moeda base, então nós temos desvalorização. Então, mais alguma questão? Alguém tem mais alguma questão, algum ponto a levantar aí? Ou podemos terminar? Alô, Yeah? chefe? Yeah. Olha, eu até não tenho nenhuma questão, mas eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo. Como é que se chama aquela técnica que tu usaste aí para ver onde é que tem aquela zona de. Quando estavas a explicar aí do GJ, teve uma, como é que eu digo? Como é que eu digo? Epá, tu usaste aí uma cena que dava para ver as retrações, que tinha a zona verde, amarela e a outra. A caixa de gain. Yeah, isso Yeah, depois. pode explicar bem isso? Yeah, isso posso explicar, mas é basicamente o seguinte. Normalmente, o mercado vai movimentando numa sequência de impulsos e retrações. E essas sequências de impulsos e retrações são identificadas tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Então, por isso nós temos que ter sempre um tempo gráfico âncora, né, que é aquele tempo gráfico base que nós temos, por exemplo, para quem faz scalp. O scalper não vai analisar em 1 minuto, ele em 1 minuto vai procurar a entrada, em 1 minuto, 5 minutos, vai fazer normalmente a análise em 1 hora, tudo mais. Então, com base nisso, nós conseguimos entender normalmente até onde pode ir o nosso movimento. Então, aqui eu depois vou mandar o screenshot da configuração daqui da ferramenta, que a configuração tem que estar nestes níveis. Então, aqui nós conseguimos entender até onde o preço vai tender a reverter. Estás a ver? Então, o que acontece? O que acontece aqui também conseguimos medir em que nível nós estamos em termos de. Isso é um pouco mais aplicado em swing trade. Em que nível nós estamos nas nossas entradas. Por exemplo, se nós entramos cá, lá no topo da resistência, ou lá no fundo do suporte, nós estamos na zona verde, porque é aí onde o movimento começa. É aí onde a maior parte do dinheiro está a entrar. É aí a zona de maior liquidez. Por exemplo, nós conseguimos ver aqui claramente. Aqui essa é a zona de maior liquidez, aqui em cima. É onde nós começamos a ter candles fortíssimos. Então, aqui, normalmente, nós não precisamos estar tão ativos na nossa gestão da trade, por exemplo. Não nos preocupamos muito em movendo stop loss e tudo mais. Vai nos ajudar em vários aspectos. Então, aqui nessa zona, devido à força que normalmente nós temos correções pequenas, identificadas em 1 hora e 15 minutos. Por exemplo, TIE flags, né? Temos pequenas correções e depois de termos um forte impulso, aí o mercado, muitos traders tiram dinheiro, sabemos que o mercado vai sempre na direção do maior volume de negociação, ou seja, quanto maior for o volume de venda, maior a desvalorização. Então, quando alguns traders começam a dizer, pá, aqui eu vou sair, então começamos a ter as retrações, dependendo também do volume de compra. Se o volume de compra aumentar de tal maneira, isso pode reverter depois começar a subir. Mas normalmente, o que é que nós temos aqui? Alguns traders a saírem e normalmente nós temos aquelas correções maiores aqui na zona amarela. Aqui na zona amarela, já quando nós entramos na trade, nós temos que ser mais ativos na nossa gestão, ou seja, e movemos o stop loss
mais rapidamente para o break-even. Existem vários critérios para break-even, né? Para break-even, por exemplo, uns olham para a próxima zona de inflexão, ou seja, um próximo nível de suporte ou de resistência, dependendo da direção. Outros fazem isso de cálculo percentual, que é o que eu faço, por exemplo, após eu ter 1% do preço. Após eu ter 1% do preço, aí para a minha direção, eu na zona, quando eu entro na zona amarela, movo já o meu stop loss para o break-even. Então, entendo que na zona amarela, normalmente eu tenho correções mais longas, né? Correções maiores que podem levar algum tempo. Então, aqui depois eu entro para a minha zona vermelha. Na minha zona vermelha, normalmente eu começo a ter os padrões de reversão. Neste caso, se o preço estiver desvalorizado, começa a ter os inverse head and shoulders, fundo duplo, canais descendentes. Então aqui eu não entro. Aqui eu não entro. Aqui eu espero, por exemplo, aqui vamos considerar no Euro JPY, esta zona aqui do topo é minha zona vermelha. Eu aqui não entro, neste caso, a comprar. Por quê? Porque se eu for considerar o início do movimento aqui, se eu for considerar o início do movimento aqui, o que é que eu tenho aqui? Aqui normalmente eu tenho correções. Aqui eu tenho correções menores, tenho impulso, correção menor, aqui já tem uma correção maior na zona amarela. E na zona vermelha, normalmente eu começo a ter os padrões de reversão. Então, aqui eu começo já a olhar para o oposto. Ou seja, se eu estou a vender, começo já a olhar para o nível, né, que é muito importante, a olhar para o nível como eu encontro, né, se é um nível forte de suporte ou resistência, ou se é um nível forte ou não. Então, aqui começo já a ter reversões. Mas, como disse, nós podemos marcar uma sequência de webinars e entramos nesses aspectos todos mais no detalhe para, tipo, cobrirmos isso de uma forma mais sólida. Porque hoje foi basicamente só um pouco mais da apresentação do que é isso, vocês podem se interessar, tudo mais. Então, yeah. Muito obrigado pela explicação, meu chefe, mas depois vou te puxar no off para pegarmos isso um pouco mais a fundo. Yeah, tá fixe, meu chefe. Estamos juntos então. Pessoal, um forte abraço. Valeu, obrigado. Yeah, estamos juntos.